Bom, vamos então à última parte do vídeo e da aula de hoje. Eu dizia então que há uma oposição no filme entre civilização e barbárie, que é invertida pelo filme, né? A gente, na verdade, descobre pela narrativa o quanto os brancos portugueses é que são muito mais bárbaros, muito mais violentos, muito mais incapazes de organizar uma civilização do que as sociedades indígenas, que têm critérios muito mais justos, né? Tem um senso de justiça, de religião e de humanidade muito maior. O outro tema importante é a articulação entre a catequese, que é o esforço dos padres, né, o esforço religioso de converter os indígenas, de um lado, e de outro, o genocídio, a exploração da mão de obra indígena e a matança. Então há uma tensão entre essas duas forças que estão presentes no filme. O outro aspecto é o esforço do filme de apresentar as culturas indígenas e revelar uma certa diversidade das culturas indígenas. Um aspecto importante é que o filme mantém o idioma indígena, um dos idiomas indígenas, né, que existem mais de 300, mais de 180 idiomas falados no Brasil, baseado na não tradução desse idioma. Então, você ouve os indígenas falando e você não sabe do que eles estão falando. E é um pouco para colocar a gente no lugar do homem branco do século XVII, XVIII, XVI, XVII, XVIII. Ou seja, nós, como os homens brancos naquele contexto, também não entendiam o que os indígenas falavam. Então é para mostrar um pouco esse distanciamento do qual a gente, por torcer pelos indígenas no filme, né, por querer que eles não morram, a gente, na verdade, se sente próximo deles. Quando a cineasta escolhe não colocar a tradução do idioma, a gente percebe o quanto a gente também está distante deles e culturalmente, às vezes, muito mais próximo dos portugueses, né, dos colonizadores. E por último, o último aspecto importante, voltando ao tema da miscigenação e da violência sexual, o filme revela pra gente que não é possível uma redenção, não é possível uma associação mútua e equilibrada entre indígenas e colonizadores, representado pelo casal, pelo Diogo e pela Anote, né? Na cabeça do Diogo, ele está ali construindo uma nova civilização, uma civilização mestiça, miscigenada, que vai ter a coragem indígena, mas a religião, né, a cultura europeia. Então daí vai nascer um homem forte, e um forte, corajoso e ao mesmo tempo civilizado. E juntando, né, o que seriam as características que ele considera as características mais importantes desse encontro de culturas. Quando a Anote decide matar a criança, o que ela está dizendo é que não existe essa possibilidade de que a miscigenação aconteça como um ato de bondade, um ato de amor entre os dois. Ela mata porque ela, na verdade, está ali esperando ser resgatada, né? A gente não sabe o quanto ela tem alguma relação afetiva com o Diogo, mas o que a gente sabe é que, ao final, o grupo indígena que mata todo mundo a resgata e ela volta para a aldeia. Então, o tempo de espera ali é incompreendido pelo Diogo, que acredita que está rolando uma relação de casal monogâmica, como na Europa, mas na prática ela está, na verdade, só esperando o tempo necessário para voltar para o seu povo. E a gravidez é só um obstáculo a isso, então ela não quer ter o filho com esse homem, é evidente, e aí ela não tem motivos morais para não eliminar essa criança. E isso enlouquece o Diogo, enfim, ele não entende o comportamento dela e por isso ele age do jeito que age, né? Então, isso é para dizer que há uma impossibilidade do encontro entre indígenas e portugueses sem o conflito.
Muito pelo contrário, é justamente pelo conflito, pela violência que essa relação se estabelece. Então não adianta querer resolver o problema individualmente. Esse é basicamente o que o filme quer mostrar. Eu separei, além dos vídeos que eu fiz para vocês, eu separei mais 6 vídeos que eu estou mandando num e-mail à parte para vocês assistirem também. São vídeos curtos sobre a população indígena contemporânea, tem algum material de história também, para a gente acumular uma conversa. A minha intenção é que na semana que vem, com a câmera, a gente possa fazer aí sim uma aula de verdade, né? Uma videoaula, uma videoconferência em que vocês possam falar o que vocês acharam dos filmes e, ao mesmo tempo, a gente conversar sobre o próximo filme, o terceiro filme dessa rodada que a gente está fazendo online. Então, na semana que vem, dia 8, a gente vai conversar sobre o Alto da Compadecida, vocês vão falar o que vocês acharam, como é que vocês viram os vídeos que eu passei para vocês. Vamos conversar sobre o Brava Gente Brasileira. E aí, o outro filme, eu estou pegando aqui no programa para não falar besteira, é um filme é uma animação, é um filme de desenho animado chamado Uma História de Amor e Fúria. É um filme bem interessante, é um material bem interessante que a gente vai assistir. Se vocês tiverem alguma dificuldade de encontrar esse filme, se não estiver no Drive, porque é um filme novo que eu pus para vocês assistirem, as turmas anteriores não viram, vocês me falem para a gente poder viabilizar para vocês, tá bom? Então com isso eu me despeço, muito obrigado, pela paciência de vocês, para quem chegou no último vídeo, e espero semana que vem ter resolvido os problemas técnicos que hoje me impediram de fazer a atividade ao vivo, tá bom? Um grande abraço para vocês e boa semana, e se cuidem bastante, aproveitem da melhor forma possível o tempo, tá bom? Abração, tchau, tchau.